Oi, pessoal! Aqui professora Vanessa Biagi, Prof. Van. Que bom ter vocês aqui comigo no canal, sejam bem-vindos. Fiquem, assistam esse vídeo até o final, compartilhe, assista aos outros vídeos, deixe seu like. Seu like é muito importante para ajudar aqui no canal, para fazer com que esse canal possa crescer e chegar levando conhecimento a muito mais pessoas. Estou contando com vocês nessa missão, hein? Para ajudar a divulgar esse canal, Alfa Letrando com Van Biagi. Dá uma força aí para Van Van. E agora quero fazer um convite a você que está estudando, vai prestar vestibular, Enem, concurso. Fica aqui nesse canal que sempre terá conteúdo fresquinho, com muito conhecimento, para que você se saia bem. Mas antes, roda a vinheta. Essa será uma sequência composta por 5 vídeos, dividido então da seguinte maneira. Na primeira parte, falaremos sobre o stalinismo. Em seguida, falaremos sobre como ficou a economia europeia pós-guerra. Na sequência, falaremos também sobre a escalada econômica dos Estados Unidos. Posteriormente, falaremos sobre a ascensão do fascismo e finalizaremos, então, a sequência de vídeos referente a esse período entre guerras, falando da ascensão do nazismo alemão. A ascensão do nazismo alemão. Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, a situação da Alemanha era alarmante. A economia estava dilacerada. O número de mortos e feridos era enorme. Faltava alimento e a pobreza cresceu de forma assustadora. A Liga Espartaquista começou a articular a tomada de poder. Liderada por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, o grupo mobilizou a população por meio de greves e manifestações contra o governo. A Liga Espartaquista defendia a tomada de poder pelo povo e o rompimento com o capitalismo, sendo, portanto, um movimento inspirado no pensamento de Karl Marx. O receio da eclosão de uma revolução socialista diante do sucesso da experiência russa provocava o temor, e isso incentivou o diálogo entre os diferentes grupos. Os políticos passaram a exigir a deposição de Guilherme II e a proclamação da República, para evitar que as mudanças políticas fossem conduzidas pelos líderes populares. O processo que levou à proclamação da República de Weimar, o nome escolhido para homenagear o político que liderou a mudança política, ficou conhecido como Revolução Alemã, de 1918 a 1919. O regime republicano foi instaurado em um clima de divergência entre os grupos políticos e incertezas em relação ao futuro da Alemanha. A insatisfação
com as imposições feitas pelo Tratado de Versalhes, era generalizada. Enquanto isso, a Liga Espartaquista continuou mobilizando a população e ganhando o apoio popular. O resultado foi a repressão por parte do governo, que resultou no assassinato de seus líderes, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Foi nesse contexto que surgiu, apoiado pela elite conservadora, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, conhecido posteriormente como Partido Nazista. O grupo defendia uma alternativa autoritária baseada no discurso antiliberal, do nacionalismo extremo e no anticomunismo. Para os nazistas, apenas um governo forte e interventor seria capaz de promover a recuperação da economia alemã e afastar o fantasma do comunismo, eleito como inimigo da nação. Em novembro de 1923, os nazistas tentaram dar um golpe de Estado, inspirado na Marcha sobre Roma. Entretanto, o movimento conhecido como Putsch de Munique foi sufocado e seu líder, Adolf Hitler, preso. Acusado de traição e conspiração, Hitler foi condenado a 5 anos de prisão, porém cumpriu apenas 9 meses por causa da pressão feita pelos nazistas para sua libertação. Durante o período em que esteve preso, Hitler escreveu o livro Mein Kampf, cuja tradução é Minha Luta, no qual ele desenvolve a base ideológica do nazismo, defende a crença na superioridade do povo alemão e o antissemitismo. O livro também discute a doutrina do espaço vital, pela qual a Alemanha deveria investir em uma política expansionista para dominar territórios, subjugando os povos inferiores. É necessário aqui abrir um parênteses para explicar o que significa antissemitismo, que nada mais é do que o ódio e preconceito contra o povo judeu e sua cultura. Fecha parênteses. Após a saída da prisão em 1924, quando soltaram o capeta, né, gente? Hitler reorganizou o partido nazista. A crise econômica iniciada em 1929 rapidamente alastrou-se pela Alemanha. Em poucos meses, o número de desempregados ultrapassou 6 milhões de pessoas e a desvalorização monetária provocou um clima de tensão e desespero. Nesse período, o Partido Nazista cresceu e Hitler consolidou sua imagem de salvador da nação. Oh não, oh não, 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 não. As eleições para presidente de 1932 foram decisivas para os rumos da Alemanha.
Apesar de ter o apoio de parte dos empresários e uma relativa adesão da sociedade, o candidato do partido nazista, Adolf Hitler, vulgo Capetão, foi derrotado. Entretanto, o número de parlamentares do partido cresceu de forma significativa, tornando-se o grupo mais influente. A pressão exercida pelos parlamentares nazistas resultou na nomeação de Hitler para o cargo de primeiro-ministro em janeiro de 1933. Ao assumir o cargo, Hitler anunciou as primeiras medidas autoritárias. Em fevereiro do mesmo ano, um mês depois da chegada de Hitler ao poder, um incêndio destruiu o Reichstag, o parlamento alemão. O crime foi atribuído aos comunistas e utilizado como justificativa para a centralização dos poderes nas mãos de Hitler, que logo suspendeu a Constituição e reprimiu os grupos de oposição. Em 1934, com a morte do presidente oficial, Paul von Hindenburg, Hitler assumiu o cargo e, de forma autoritária, decretou o início do Terceiro Reich, ou seja, ele se autodeclarou imperador alemão. Em seguida, Hitler criou uma política secreta, a Gestapo, e um tribunal para crimes políticos para promover a perseguição aos opositores, como os comunistas, instaurando oficialmente um governo unipartidário e autoritário. Nesse contexto, foram criados os campos de concentração, com o objetivo de internar as pessoas consideradas inimigas da Alemanha, como judeus e comunistas, além de retirar da sociedade as pessoas consideradas inferiores pelo nazismo. Por exemplo, negros, ciganos e pessoas com deficiência intelectual ou física. Para controlar a crise econômica, gerar empregos e aquecer a produção industrial, o governo nazista adotou medidas de proteção à indústria e às obras públicas. Aos poucos, a economia mundial começou a reagir e a Alemanha retomou o crescimento, que também foi impulsionado pelos investimentos na indústria bélica. A recuperação econômica colaborou para a consolidação do nazismo e da figura de Hitler como salvador da nação. Contudo, no plano externo, como muitas medidas econômicas descumpriram as determinações do Tratado de Versalhes, como o rearmamento e o alistamento obrigatório da Alemanha, os nazistas passaram a ser vistos com desconfiança por outros países. Algumas indústrias alemãs importantes participaram do governo nazista, alinhadas pela questão ideológica e pelos interesses econômicos. Muitas empresas se aliaram aos nazistas ao utilizar a força de trabalho barata
dos prisioneiros do campo de concentração. O controle da sociedade foi ampliado durante o Terceiro Reich. Foi criada uma tropa nazista conhecida pela sigla SS, comandada por Heinrich Himmler. O aparato de terror policial nazista permitiu o controle ideológico e a eliminação daqueles que apresentavam resistência ao regime. Além da questão ideológica, o principal alvo de perseguições foram os judeus. O conjunto de ideias que fundamentaram o pensamento nazista sobre a superioridade e aperfeiçoamento dos arianos nas ciências biológicas e sociais é denominado de eugenia. Seus adeptos alemães acreditavam que a melhoria genética seria alcançada com o controle da natalidade e a eliminação dos degenerados, ou seja, das pessoas consideradas inferiores, principalmente judeus, negros, ciganos e eslavos, além de pessoas com deficiências intelectuais e físicas. Os nazistas justificavam que os arianos brancos nascidos no norte da Europa eram superiores, pois tinham mais qualidades como caráter, beleza, racionalismo e inteligência. Apenas os arianos seriam capazes de levar a humanidade a um processo evolutivo, dando origem aos super-humanos. Esse projeto nazista de criação do super-humano incluía um programa de propaganda para instruir a população branca em relação ao planejamento familiar. O casamento com pessoas de outras raças era desencorajado e foram adotadas políticas de esterilização forçada para que mulheres consideradas inferiores não engravidassem. Os nazistas afirmavam que a miscigenação, ou seja, a mistura entre as raças, poderia provocar a extinção da humanidade. Quando Hitler ascendeu ao poder em 1933, criou o Ministério para Esclarecimento Popular e Propaganda, com o objetivo de promover os ideais nazistas por meio da propaganda, da arte, da música, do cinema, da literatura e da educação. Curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal e não deixe de assistir aos nossos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo. Tchau!